Eu só não falo que o São Paulo matou o Vasco hoje, porque parece que o Vasco já entrou em campo morto. O time tava falecido, o time tava morto. Esfarelado, sem marcação, capenga, tá ligado? Gente, o time do Paiva hoje, depois de uma data FIFA, bastante tempo pra descansar. Pô, mas aí eu vou te falar também, pô, vagabundo me puxa a estatística lá no Twitter, né? Esse é o 10º jogo de Felipe Coutinho e é o 10º jogo sem vitória do Vasco. São 5 empates e 5 derrotas. Tipo assim, é óbvio que o texto não fala que a culpa é do Felipe Coutinho, mas é a conclusão lógica que você tem quando você lê um negócio como esse. Só que aí você vai ver a escalação do Vasco. No gol, morte. Na lateral, depressão e tristeza. Na zaga, ansiedade e solidão. No meio-campo, diabo e satanás. Aí, tu vê o Felipe Coutinho lá no meio assim, oi, me salva. E aí, pô, tu tem que ler um bagulho como esse, é meio complicado, né, mano? O campo dessa forma aqui, e isso aqui chama atenção porque é o time titular. E todo mundo sabe que o Vasco tá na Copa do Brasil, que é no final de semana, que já é sábado agora. Existia, sim, a expectativa de talvez reserva virar campo. E talvez, se fosse o reserva, eu até entenderia perder de 3-0 e tal, faz parte, tá ligado? Muito jogador que mal joga, teria muito moleque se fosse reserva, mas não era. E por isso que é preocupante. Enfim, a gente tem isso aqui, Léo Pelé, de fato, sendo tirado da zaga titular, mas a essa altura, tendo visto o jogo que foi hoje, eu não me espantaria se ele aparecesse no jogo de sábado. Só que, além da titularidade de todos que normalmente são titulares, o que chama atenção nesse time aqui é essa dupla aqui, Coutinho e Payet, pela primeira vez, jogariam juntos. Eu confesso que eu estava empolgado, eu acho que você também, todo mundo que gosta de um bom futebol, estava querendo ver, porque vai que dá certo, tá ligado? Pô, seria legal, seria interessante, seria gostoso de ver os dois jogarem. E aí estão até aqui se cumprimentando, isso antes da bola rolar. Eu confesso que, quando eu vi, eu gostei, porque eu tava querendo, vai que joga bem. Tá? Pô, eu não tava querendo pra esse jogo não, tá ligado? Vou ser bem sincero, e sem engenharia de obra pronta, que eu já tinha até falado isso na live. Pra mim, esse jogo era time reserva. Tal qual o Galo fez lá contra o Fortaleza. Tinha a mínima necessidade do Vasco botar o time titular, pô. Mas a mínima necessidade, cara. Tava querendo ver um jogo bonito, tá ligado? O Vasco jogando bem, porque já fazia um tempo que não jogava. E aí, cara, a bola começou a rolar, o Vasco jogou bem 5, 8 minutos... E é só isso. E esses 5, 8 minutos jogando bem, é tipo assim, tocando bola no meio de campo. Só. Tem nada mais do que isso também. Tocou uma bola ali legal e tal, deixou o São Paulo olhando o jogo. A diferença é que o Vasco ficou com a bola no meio campo durante 5 minutos e depois o São Paulo passou o caminhão por cima. Olha só, enquanto o Vasco vai pegar o Atlético Mineiro e está com o time titular, o Atlético Mineiro, que também estava jogando hoje, full reserva, completamente descansando dos jogadores. Aí, o que pode parecer? Pô, então você acha que o Vasco era pra ter poupado? Mano, sinceramente não. Eu achei válido usar a galera agora. Como eu falei, se fosse o time reserva eu até entenderia, mas não, tá ligado? Eu acho que assim, beleza, usa o time titular, não acho que faria grande diferença se tivesse poupado, até porque os jogadores hoje, eles estavam poupados, eles estavam vindo de um grande descanso e nem por isso jogaram bem. Na verdade, parecia que tá todo mundo voltando de férias. Parecia começo de temporada, o meio-campo ele não marcava, a zaga muito menos, o Léo Jardim falhando, assim, se folga fosse sinônimo de bom jogo, hoje a gente tinha jogado bem. A bola começa a rolar, pessoal, e aí gol do Luciano, um lance que tem erro do Payet, sim, tem erro do Payet, pra quem não viu, tem erro do Maicon, que não marca, e o erro mais grotesco do Léo Jardim. Vamos ver aqui o lance, porque a parada é o seguinte, o Luciano recebe, o Maicon deixa ele passar, o Luciano chuta debaixo das pernas do Léo Jardim. Cara, isso aqui comemora o Luciano, 9 gols, aquela... E aí é foda, né? Pô, eu levei Giovana pro jogo contra o Atlético Mineiro da Copa do Brasil lá em BH, e ela saiu, pô, putaça do estádio, revoltada que o Vasco perdeu pro Galo de 2-1. E, mano, eu tava assim, satisfeito, tá ligado? Poderia ter sido melhor? Poderia, mas eu tava satisfeito. E eu fui discutindo com ela, né? Debatendo, assim. Discussão que eu falo não é, tipo, no sentido de briga. Mas eu fui discutindo com ela que, porra, o resultado foi bom. E ela, não. Eu vim pra cá, eu gastei dinheiro, que sei lá o que eu falei. Amor, prazer, isso aí é o futebol. Não é todo dia que tu vai ganhar. Tá pegando um time que é melhor que o teu, tá jogando em casa, com a sua torcida, ele é favorito e ele ganhou. Só que a vantagem foi mínima. O que eu pedi a Deus durante esse jogo contra o Atlético Mineiro foi, deixa a gente vivo. Porque eu tenho fé que o Vasco possa reverter em São Januário. Mas essa confiança que eu tenho não é porque eu acho que o Michael joga pra... Eu acho que o Vasco tem um elenco melhor que o do Galo. Eu acho que o fator casa pode fazer diferença, como tem feito durante o campeonato inteiro. Mas
somente isso. Somente isso. Porque, pô, o time deixa muito a desejar em muitos Coisa aspectos. toda, legal, parabéns pra ele, mas é mais erro nosso do que mérito dos caras. O Luciano, se você for ver, ele até driblou bem, mas ele não chutou tão bem assim, ele chutou meio que mal, ele chutou no meio do gol. E o nosso goleiro que é bom, que tem crédito, que tem moral na praça, mas que deixou a desejar. Que é até meio pá, tá? Eu vou falar um bagulho aqui que é até meio pá. Eu nem tenho pensado tanto num possível título da Copa do Brasil, que eu vejo muita gente pensando. Que eu vejo muita gente, pô, ansiosa, torcendo. Eu não chego a cogitar muito. É claro que eu vou torcer com todo o meu coração. Eu vou, pô, sabe? Se depender de mim, mano, tá ligado? Porra, movo uma montanha pra o Vasco ser campeão, mas eu acho que a gente tá ali, cara, de franco atirador pra tentar um negócio. Eu tô muito mais preocupado com a possibilidade de passar pra final, pelo fato de voltar a disputar a final, de voltar a trazer uma autoestima pro torcedor, de ter a parte financeira, que são mais 21 milhões só de passar pra final, e o Vasco precisa desse dinheiro. O Vasco não dá, tipo, motivos assim pra estar acreditando num título, entendeu? Já hoje. Olha só, primeiro, antes da gente chegar a falar do Léo Jardim, o Maicon aqui, ele simplesmente convida o Luciano a... Opa, me dribla aqui. Vem, me dribla aqui. Assim, é complicado porque ou o Luciano driblaria, que foi o que ele fez, ou tocaria aqui pro Lucas completamente sozinho também. Então, sim, tem uma passividade enorme do Maicon que marca muito mal. Josão, você acha então que deveríamos? Você acha que o Léo Pelé já é uma boa opção? Gente, o Vasco ele tá numa fase desgranhenta na zaga, que tipo assim, sempre o melhor é quem tá no banco. O Léo Pelé joga, eu peço o Maicon joga, eu começo a cogitar a ideia de pedir Léo Pelé. Parece que ele leu os meus tweets, viado. O melhor é aquele que não entra em Parece que ele leu os meus tweets, viado. campo, porque normalmente quem entra em campo dá motivo para nunca ter entrado nele. Enfim, o Maicon aqui falha, só que antes do Maicon falhar, existe quem começou esse problema, que foi o Payet, que muita gente não vai lembrar, mas o Payet pega a bola aqui na lateral aqui e dá um passe todo errado pro Hugo Moura, que tenta ali salvar ali e tal, mas acaba que não consegue salvar, e o Vasco tá com as pernas completamente abertas nessa hora. Então assim, o Payet ele dá um passe sem medir o perigo da coisa, completamente exposto, o Vasco se encontra, o Maicon, até por estar muito exposto, ele fica sem saber o que fazer, erra, e aí o erro final e fatal debaixo das pernas do Léo. Gente, esse ano, o Léo tem falhado mais do que ano passado, deve ser, sei lá, a quinta vez que eu falo isso, mais ou menos. Só que o Léo ainda tem moral na praça. Pô, você tá bravo com ele? Não, até porque mesmo se ele não tivesse falhado aqui, a gente ainda teria perdido de O Vasco mereceu perder esse jogo mesmo, ser trucidado mesmo. Tomando uma pancada do São Paulo. São Paulo, que nem parecia estar jogando tipo o jogo da vida. Nossa, como tava com raço o São Paulo. Não, nem parecia. O São Paulo tava meio devagar. Só que assim, ele tava num ritmo de, vamos fazer 1-2, tabelinha, chuta pro gol. E o time do Vasco, olha, o São Paulo, ele tava jogando de forma morna, mas ele tava tendo liberdade, tá ligado? Mas aqui, sim, falha feio o Léo Jardim. Eu costumo, encher o saco do Léo Pelé, e eu acho que na maioria das vezes eu tô certo em fazer isso, ele dá motivo, só que me incomodou na transmissão, o pessoal, pelo menos na transmissão da Globo com a Renata Silveira e o pessoal que tava comentando lá, o pessoal tava mais falando do Maicon do que do erro do Léo. Gente, isso aqui é um erro fácil do Léo. Isso aqui, tipo assim, a bola vai debaixo das pernas, o Maicon erra sim, mas é aquilo. Eu costumo ali dar uma passada de pano pro Maicon, porque eu tenho medo do reserva dele, mas nesse momento aqui, o erro maior é do Léo Jardim, entre os dois. Fora o Payet, que vai dar o passe completamente equivocado, sem medir o perigo da coisa, era um passe... O Payet erra o passe mesmo, ele deixa... Ele nem erra o passe, né? Ele faz um passe irresponsável, ele deixa o Hugo Moura na fogueira. O Hugo Moura chega primeiro na bola, ele chuta, só que ele chuta no pé do jogador do São Paulo. Então, tipo assim, foi uma jogada irresponsável mesmo, eu diria displicente. Passe que se acerta não geraria grandes frutos, porém se erra, entregaria a gente, e entregou. Assim, errou o francês, errou o zagueiro Careca e errou o bom goleiro do Vasco. Na sequência, pessoal, a gente tem a melhor chance do Vasco, o Paulo Henrique vem, ele dá um baita passe pro Coutinho, aqui era o momento do Vasco empatar e tentar ressurgir. Aqui era o momento da gente tentar puxar um novo 4-1. Lembra do será que dava pra ele fazer o passe pro Verratti Vasco ali, e São mano? Paulo esse ano, São Januário vazio? Eu tava lá e, cara, só que aí o Coutinho chuta, cruza, não faz nenhum dos dois. O Verratti perde e a chance, cara, esse frame aqui que é o momento. O Vasco deu mole aqui. O Coutinho, que não, né? Ele ficou entre chutar e cruzar e acabou que não fez nenhuma coisa nem outra. Se fosse pra cruzar, era pra voltar um pouco mais a bola, era pra jogar um pouco mais
mais atrás, mas eu acho que ele chutou mesmo, dá mole. O Verratti tá impedido. Acontece, é um baita de um gol perdido, é um baita de um passe do Paulo Henrique. E aí, por que eu tô falando do Paulo Henrique aqui? Porque o Paiva, e aí o Paiva já é um problema, a gente fala daqui a pouco, mas assim, o Paiva, ele, no intervalo, na brecha dos 45 minutos, a primeira coisa e única coisa que ele faz é tirar o Paulo Henrique. O cara que deu um dos melhores, o melhor passe do jogo, era, além do passe, um dos melhores jogadores do Vasco, e é o único substituído no intervalo. Não entendi. Se alguém entendeu, se você entendeu, comente aqui, porque eu não sei. O pessoal da Globo até falou que perguntou o Paulo Henrique já no banco de reserva se estava tudo bem, se sentiu alguma coisa, e parece que não sentiu nada. Não entendi. Enfim, aqui... Provavelmente para não cansar um dos jogadores mais importantes do time para a semifinal da Copa do Brasil, pô. Agora, é o que eu falo, não era para ter escalado, era só não escalar o time titular, cara. E talvez era o momento, era o ponto de inflexão, era a chance que o Vasco tinha de mudar o destino do jogo, mas acabou dando mole, não conseguiu mudar, o time podia ter feito gol, podia ter tentado passe, ficou no meio do caminho das duas coisas, demos mole. Perdemos a chance que poderia mudar alguma coisa, mas vamos ser sinceros, o jogo foi ruim o suficiente para talvez esse empate aqui perderia mesmo assim, porque a postura do Vasco hoje foi horrorosa. Enfim, não faz esse gol e aí vai pro intervalo. Cara, se você olha os números, e eu trouxe eles aqui, parece que o Vasco nem tava tão mal no jogo, mas estava. E por que eu falo que os números pareciam que a gente nem tava tão mal? A gente tinha mais posse de bola, então, opa, a gente que comandava o jogo, bosta nenhuma. A gente ficava com a posse de bola tocando ela na zaga, tentando descobrir o que vai fazer. O Vasco, assim, ele tem forçado muito, e atenção que isso é um problema sério do Paiva, tá? Tá tentando sair jogando com bola curta ali e não tem jogador bom o suficiente. E aí, quando erra, o time tá exposto. Enfim, o Vasco até tem mais posse de bola, 53-47, mas é uma posse de bola completamente improdutiva que não vale de nada. E aí, finalizações, o São Paulo tem mais, mas tem só uma a mais. O São Paulo tem 6 contra 5 do Vasco. Aí é o que eu falei, você olha os números, pô, o Vasco teve só um chute a menos e teve mais posse de bola. A gente não foi mal no primeiro tempo, mas foi. Tem momento que número não descreve o que a partida mostrou, tá ligado? O Vasco tava completamente apático, morto, olhando. Assim, aquela parada ali do meio de campo de tava Coutinho e tava Payet, e eu acho que ficou evidente que não dá certo, porque de fato não tem marcação, mas além deles, e eu nem acho que Coutinho e Payet é um grande tópico do vídeo de hoje não, tá ligado? Do jogo de hoje, nem acho que seja não. Tipo assim, mesmo que fosse outro ali no lugar do Payet, ou então no lugar do Coutinho, acho que não faria grande diferença, porque o resto do Vasco tava dando errado, o coletivo não tava funcionando. Gente, o Vasco tava moroso, tava olhando o jogo e, sabe, dando sono. Parecia que o pessoal tava cansado, parece aquela pelada. Sabe quando você marca um futebol de 1 hora com seus amigos e os últimos 10 minutos tá todo mundo mais andando do que qualquer coisa? O Vasco tava nesse clima de fim de pelada, de todo mundo cansado. Só que, cara, é um pessoal que tá vindo de data FIFA, onde a maioria não jogou. Então, assim, por que tá tão morto assim? É um problema... Todo mundo... Primeiro, o time é ruim, tá ligado? Vamos começar por aí. Segundo, é um jogo que tá todo mundo pensando, inclusive o torcedor, mano. Eu assisti esse jogo inteiro pensando no jogo da semifinal da Copa do Brasil. Então, cara, não faz sentido ter escalado, mano. Não faz sentido. Fora que é um jogo que se o Vasco jogasse bem, com o time titular absoluto, e fizesse uma partida maneira, provavelmente São Paulo venceria, porque é mais time que o Vasco, entendeu? O problema que o Paiva tem que ver, tá faltando intensidade nesse time. Esse time que não joga bola bem, já tem um tempo. E que não ganha jogo há mais de um mês e meio quase. Enfim, como é que começa o segundo tempo? Gol do São Paulo, gol do careca do Lucas, que, cara, é mais gol de falha bizonha. Eu não entendo o que acontece. Olha só, a bola vai vir ao João Vitor. Passa direto por ela. O João Vitor passa lotado, e aí o Lucas vem, carrega, é um bom jogador, pro nível do Brasil é muito melhor do que a média, ele vem trazendo aqui, o Maicon fica só acompanhando, ele chuta, faz lá o gol bonito e comemora aqui o Lucas Moura. O que o João Vitor fez? Assim, não dá muito para entender. Aí aquilo, o Vasco, ele tinha um problema absurdo na zaga. Todo mundo sabia que tinha, tá ligado? Isso não é de agora, isso não é do mês passado, isso é desde o começo do ano, isso na verdade é desde o ano passado, na verdade. Enfim, o João Vitor, apesar do erro, eu acho que ainda, beleza, tem que ser titular incontestável. O Michael realmente começa a cogitar agora, meu Deus do céu, pediu o Léo Pelé. E, pra quem não viu falarem na Globo, o Souza, que foi expulso lá no... Outro horrível. Mano, já falei sobre o Souza, mano. O Souza, cara, eu tava até em paz, até ouvir o nome desse cara. Esse cara
ele foi aclamado pela torcida do Vasco por anos e anos e anos e anos. E ficava dando aquela entrevista de jogador carente que havia a torcida pedindo pra você jogar no time dela, na rede social, sabe? E ele ficava, não, pô, eu sou o mais vascaíno do planeta Terra. Eu acho que se você colocar aí todos os milhões de torcedores do Vasco, eu sou o maior. Porque eu respiro o Vasco, eu vivo o Vasco 24 horas por dia, eu tô jogando aqui no meu time, mas, porra, eu amo o Vasco, eu só falo do Vasco porque eu não consigo parar de pensar no Vasco, eu vou voltar pro Vasco, eu jogaria no Vasco de graça, eu jogaria no Vasco pagando. E ele teve todas as oportunidades do mundo pra voltar pro Vasco, em todas ele preferiu fazer qualquer outra coisa senão voltar pro Vasco. E aí depois, de velho, mal fisicamente, tendo tido lesão, ele volta pro Vasco, escondido atrás do Felipe Coutinho, ó, Felipe Coutinho, me leva, mas não fala pra ninguém não, tá? Me leva, mas não fala pra ninguém não. Mete uma banca do podcast falando que ele tem condição. Eu assisti isso aqui na live esses dias, que ele tem mais condição que todo mundo, porque ele é melhor que todo mundo, que, pô, ele vendo os jogos os volantes que jogam no Brasil, ele é melhor que todos, que, pô, tiveram volantes que atuam no Brasil, que foram pra Turquia e não foram referência como ele é. Ele cita o Pulgar, que ele é melhor que o Pulgar, que ele é melhor que o Arão e sei lá o quê. E ele não entra em campo no Vasco. 1 minuto sequer, minto. Ele entrou em campo 1 minuto no último jogo e ele foi expulso. Então, Vamos, São eu não sei, Paulo. eu acho que ele tinha que ficar quieto, tá ligado? Ficar quieto. Já ajudaria muito. Por exemplo, o Teixeira não tá ajudando em nenhuma, mas ele tá quieto, então já ajuda, porque se não for ajudar não atrapalha, e ele não para de ficar falando merda, então é desesperador. No último jogo, o Souza volante, nem vazaram, comentaram mesmo que o Souza tá treinando pra ser zagueiro. À primeira vista eu falo, meu Deus do céu, que merda que eles estão inventando. Mas assim, o momento é tão ruim que depois, batendo de frente com o meu próprio pensamento, eu falei, cara, o que é um pingo de chuva pra quem já tá molhado, tá ligado? Assim, o Souza me parece uma ideia horrorosa, mas o que tá dando ruim, então, sei lá, eu já nem sei o que eu perdi a linha do que pensar, tá ligado? Mas faz aqui o gol, o Lucas Moura, mais um erro, e meu Deus do céu, gente, 1 minuto e 56, bem do comecinho do segundo tempo. 1 minuto e 56 aqui já era replay, já o gol foi até antes que isso. O Vasco não conseguiu. O gol foi com menos de 50 voltou segundos. de segundo tempo. Teve a conversa lá do vestiário. Beleza? Teve a conversa do vestiário. A conversa, ela não rendeu efeito, não motivou, não trouxe mudança de atitude. Assim, em nem 1 minuto. O Vasco mal aguentou 1 minuto do segundo tempo e já tomou outro gol. Aí, cara, tem uma partida de Copa do Brasil, o jogo mais importante dos últimos anos do Vasco, tá ligado? E vai jogar com esse clima de 3-0 com o time nem viu a cor da bola. Olha que coisa legal. Enfim, vamos continuar, porque depois o São Paulo, isso aqui mostra, olha só, o São Paulo nem tá fazendo muita vontade, mas o Vasco só olha, ó, e aqui vem trocando e tal, chuta, quase faz mais um gol. O Vasco deixou de tomar vários gols na base da sorte, porque teve muita bola passando aqui, ali, perto, que não sei o quê. Aí o Payet é substituído e sai aqui, olha só, pra quem não viu, teve isso, o Payet pegou aqui o negócio e jogou o colete. Pô, eu defendo o Payet, sou fã do Payet, mas também jogou nenhuma, tipo, pô, tá, toda hora ele tá fazendo uma ceninha também. E aí, irmão? Aí o puto, eu espero que o Payet esteja puto com ele mesmo. Sabe, bolado, porque, caramba, eu não consegui jogar. Porque se for isso, tudo bem. Agora, se ele tiver puto porque ele foi substituído, aí tá chapando. Porque assim, não jogou bem hoje, quase que ninguém jogou bem nesse time do Vasco. Se for uma parada de, caramba, eu tô bravo comigo mesmo, justo e bom. E que seja assim, porque tem que jogar mais do que tá jogando. Foi peça fundamental no primeiro gol sofrido, fez cagada. E na sequência, nada melhora. A gente vai ter o terceiro gol do São Paulo. Um gol de cabeça do Lucas Moura, de 1,72 m, em cima do Maicon, de 1,90 m. Cara, aqui é pra eu sentir vergonha, porque assim, eu venho e falo, pô, o Léo Pelé é ruim, o Maicon também, mas pelo menos o Maicon tem jogada aérea. O Maicon vai lá e me toma gol de cabeça pro Lucas Moura. Ai, gente, vamos lá. Cruzamento, de escanteio, bola na área, Lucas sobe lá. Mas o Coutinho e o Payet não é o melhor meio campo das Américas? O seu vagabundo, primeiramente, você é a primeira pessoa que eu vejo falar isso. Eu não vi um vascaíno falar que o meio campo do Vasco é o melhor das Américas. Segundo, quando você vier me zoar, o seu filho da p***, você escreve o mais direito, porque esse mais que você colocou aí não tem o sentido que você quis colocar na frase, tá ligado? O sentido que você quis colocar na frase é um mais sem i. Então, aproveitar aqui pra mandar você tomar no c... E ninguém falou essa p...
que você tá falando, safado, pilantra? Lá no segundo andar e faz aqui. Sai o Lucas comemorando. E, cara, 1,72m, 1,91m. O Maicon não acertou absolutamente nada. Coué e Paitinho. Nossa, eu misturei o nome dos dois. Paier e Coutinho. Coué. A minha mente já não tá nem mais funcionando, paciência. Paier e Coutinho não deram certo juntos. Hoje, a bola mal chegou no Verratti. Tem muito pouco a se elogiar. O goleiro, que é muito bom e que tem moral, frango feio. O Vasco toma um gol bizonho. E aí, cara, com que moral chega pra jogar contra o Atlético Mineiro? Qual que é o clima? Um clima de velório. A verdade é essa. O Vasco empolga pro jogo que ele tem que tirar uma desvantagem no placar. Ele não empolga. Acho que ainda tem chance? Acho. Mas pra realmente ter chance, cara, vai ter que mostrar uma postura completamente diferente do que foi hoje. Se o Vasco jogar no final de semana igual jogou hoje, não é nem que ele vai correr atrás do resultado e vai ficar no quase, não. Ele vai tomar outra taca, vai tomar outro placar horroroso. Assim, o Vasco, ele precisa de mudança de atitude, precisa mudar muita coisa, precisa entender que realmente a gente não vai ter mais Adson, não vai ter mais David e paciência, acabou, não tem esses caras, tem que tocar o barco, tá ligado? Tem que ver o que dá pra fazer. Cara, olha só, o Vasco ganhou o último jogo contra o Vitória no dia 1º do mês passado, se eu não me engano. Meu Deus do céu, eu assisti esse jogo em live. Ou seja, um mês e 15 quanto dias. Tempo faz? Quando jogou bem de lá pra cá, foi jogo que perdeu. Porque contra o Atlético Mineiro tem até como ver que teve um valor aqui ali e tal, beleza, né? Mas perdeu. Então, assim, o problema... Foda que ad show e DVD fazem falta, mas isso aí, na minha live, eu tenho a consciência leve de sempre ter falado da importância do DVD e da importância do ad show, pô. E o DVD principalmente, porque, mano, a rapaziada critica o DVD pra ele toda hora. Toma, golzinho. Toma, assistência. Toma, um gol ali que ninguém tava esperando. Mas tudo bem, pô. Tudo bem, faz falta não. O principal não é, o Coutinho, Paier deu errado. Não. Não, o DVD só volta no que vem. Só volta no que vem. Agora, o Adson, ele ainda existe a possibilidade dele voltar nessa temporada. Só que aí ele só jogaria se o Vasco passasse pra final da Copa do Brasil e talvez. Então, pô, é muito difícil. Não tá jogando bola. E aí, imagina só, agora sendo pessimista aqui. E se cair na Copa do Brasil? Pronto, foi eliminado. Não seria nenhum azar, né? Seria algo bem factível, sabe? O improvável é a classificação do Vasco acontecer. Apesar de, óbvio, eu querer que ela aconteça, mas o improvável é a classificação. Então, vamos ser um pouco mais realista aqui. E se o Vasco cair? Aí já tá sem moral. O que você tá falando também. Pelo amor de Deus, aí já... Tipo assim, ficar quieto. Do Vasco acontecer, apesar de, óbvio, eu querer que ela aconteça, mas o improvável é a classificação. Então vamos ser um pouco mais realista aqui. E se o Vasco cair? Aí já tá sem moral, aí cai na Copa do Brasil, se não fica aí. Ué, mas tem chance? Não, mas aí vou botar o campeonato todo com chance, pô, tá ligado? Eu acho que se o Vasco não é um clube que tivesse passado pelo que passou nos últimos anos e ele avaliasse o campeonato do Vasco, ele jamais falaria o que ele tá falando. O improvável é a classificação. Então vamos ser um pouco mais realista aqui. E se o Vasco cair? Aí já tá sem moral, aí cai na Copa do Brasil. Se não ficar esperto, daqui a pouco a gente vai voltar com um papo que parecia ser impossível esse ano, que é de, opa, como é que tá a zona? Tá ligado? Então tem que ficar esperto, porque o ponto principal de hoje é que o Vasco não joga bola. Não só hoje, mas não vem jogando há muito tempo. Teve jogador aí que machucou e que a gente não corrigiu. O Vasco tem inventado moda que não tem dado certo. O Paiva, ele falou cair na Copa do Brasil? Não é. Tipo assim, depois desse segundo momento aqui, eu também tive a sensação que ele falou isso. Só que depois que ele fala da Copa do Brasil, ele ainda fala que, pô, você já começa a olhar ali pra zona de rebaixamento e tal. Não achei, mano. É impossível esse ano, que é de, opa, como é que tá a zona? Tá ligado? Então, tá ligado? Isso aí já falando um negócio relacionado a rebaixamento mesmo, pô. Tem que ficar esperto, porque o ponto principal de hoje é que o Vasco não joga bola. Não só hoje, mas não vem jogando há muito tempo. Teve jogador aí que machucou e que a gente não corrigiu. O Vasco tem inventado moda que não tem dado certo. O Paiva, ele, cara, é um cara que quando chegou, e até hoje não foi efetivado, e talvez nem será, mas assim, é um cara que rendeu muito além do esperado, porque eu acho que ninguém esperava nada dele, mas agora ele tem errado e tem que ser cobrado, porque assim, o ano tá acabando, e daqui a pouco o problema não vai nem ser mais Copa do Brasil, que a gente deixou de jogar a final, não. O problema pode ser no
Brasileirão, que parecia que estava tudo garantido já. Tem que ficar esperto. Eu acho que ainda tem como a gente ter um pingo ali de esperança na Copa do Brasil, mas a essa altura, como eu falei, para classificar vai ter que acontecer muita coisa surpreendente. Eu espero que aconteça. Tem treino aberto, cara, marcado acho que para sexta-feira. A essa altura eu sinceramente nem sei se é uma boa ideia, tá ligado? Porque o clima tá para isso. Será que essa torcida... O time vai jogar a semifinal de Copa do Brasil depois de 13 anos. Eu falar, os jogadores vão se motivar de forma diferente? Não costuma acontecer isso, não. Enfim, tem que ter mudança. Não só para hoje, mas no geral. O Vasco não vem jogando bem. E o jogo de hoje foi a pá de cal para mostrar que, de fato, estava horroroso. O São Paulo nem fez lá uma partida grandiosa, mas teve uma baita de uma vitória, porque o time do Vasco parece que esqueceu como é que joga bola. Ai, meu Deus do céu. Espero mudança para o final de semana. Hoje, assim, foi vergonhoso e preocupante. Vergonhoso e preocupante. Esse foi o Vasco hoje. Obrigado por assistir.